Eu queria primeiro destacar aqui o compromisso da senadora Leila Barros com esse projeto de lei, que é um projeto de lei muito importante. Eu fui presidente dessa Comissão de Meio Ambiente, nos primeiros 2 anos cheguei aqui, lutei muito na preservação ambiental, sobretudo na produção de água e de preservação das florestas. Fizemos várias reuniões aqui e hoje, eu que conheço bem o meu país e sobretudo o meu estado, devo dizer que não tem um país no mundo mais irresponsável com o meio ambiente, irresponsável com o meio ambiente, com as águas, do que o Brasil. Não pode ter igual. A minha luta naquela época era muito em função da preservação do a principal bacia hidrográfica para produção e oferecimento de água ao Nordeste brasileiro, que é o Rio São Francisco, que é um rio de uma função determinante para hoje os estados receptores das suas águas. Os estados receptores, principalmente o estado do Ceará, o estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Agreste de Pernambuco, de Alagoas. Lutei muito por isso e trabalhei bastante pela revitalização do Rio São Francisco. Quando eu percebi e vi essa situação grave que acontecia em Minas Gerais, do estado aqui, senador Carlos Viana, com as dificuldades que a população enfrentava, eu lá atrás já alertava sobre essa questão de preservação dos rios. Esse desastre de Brumadinho, é doloroso saber que são 350 vítimas, pessoas que perderam a vida no desastre de Brumadinho. Uma coisa de total irresponsabilidade da Vale, porque não é possível que uma empresa como a Vale faça uma barragem, e uma barragem só se faz numa bacia, e se coloque à frente da barragem toda a estrutura administrativa dessa barragem. Coloque lá o refeitório à frente da barragem, coloque lá a administração à frente da barragem. Por que não nos altos, dos lados da bacia? Sabe por quê? Porque teria que fazer um investimento para levar uma estrada até o alto e custaria mais caro. Então é uma responsabilidade muito grande. Além das vítimas, das pessoas que morreram, o desastre ambiental no rio Paraopeba é uma coisa assim que ninguém pode imaginar. Para você ter ideia, senador, recebi ontem uma avaliação da taxa de oxigênio dissolvido no rio Paraopeba. É uma coisa que não há condição nenhuma de ter vida, nem aquática, nem de nenhum tipo de vida pode ter. Está em torno de 1,6 miligramas de oxigênio por litro. O mínimo necessário é de 8, está em 1,6. Ou seja, é lama pura, absolutamente lama pura. Portanto, esse rio, que é um dos principais rios afluentes do São Francisco, na margem direita, que ele corre paralelo ao Rio das Velhas, e o Rio das Velhas é o mais caudaloso, esse rio é um rio morto. Em 30 anos ele não vai levar água saudável para o povo de Minas Gerais. São 16 ou 18 cidades ou municípios que estão sem abastecimento de água. Portanto, agora nós estamos aprovando uma matéria que é uma matéria que ainda devia ter sido feita em Mariana. Na época não aconteceu, porque o lobby funcionou aqui dentro do Senado Federal, do Congresso Nacional, para impedir. Mas agora, eu creio, como falou Lazier Martins, é uma data importante, essa data de hoje, para mostrar que mudou aqui e que nós vamos punir aqueles que estão levando a vida de tantas pessoas que são trabalhadores. Portanto, essa questão do Rio São Francisco me choca profundamente. Eu conheço ele quando eu tinha 15 anos de idade, em Ribeirinho. Então, ver o rio lá atrás, há quase 55 anos, ele saudável, vivo, e vê-lo morto hoje, e vê-lo morto em Minas, porque se ele morrer em Minas, morre o Nordeste. Se o rio morrer em Minas, morre o Nordeste. Porque as águas do Rio São Francisco, 75% são formadas em Minas Gerais. Quando ele entra na Bahia, em Carinhanha, ele já entra com 75% das suas águas formadas. Ele recebe só na Bahia hoje, senhores senadores e senadoras, o rio Carinhanha, o rio Corrente, que nasce em Correntina, na Bahia, e o Rio Grande. Todos os outros da Bahia morreram. Todos morreram. Morreu o Paramirim, morreu o Rio Verde, morreu o Rio Paulista. Todos da margem direita morreram pelo desmatamento inconsequente. E em Minas Gerais, no ano de 2016, um dos principais rios de Minas Gerais, o Rio Jiquitaí, o senador Carlos Viana conhece, secou pela primeira vez e era um rio perene. Ele secou pela primeira vez, ao ponto
da Codevasf projetar uma barragem para o rio Jequitaí parar porque não tinha mais água. E ele morreu, foi morto pelo desmatamento, para cortar as florestas. Quando eu vejo alguém cortar uma árvore secular na beira da nascente, é meio que cortar o meu coração, porque está destruindo a capacidade das futuras gerações ter o direito de beber água, que é um bem que ninguém pode substituir. Tem algum bem que substitui água? Nenhuma delas. Se faltar energia pelo petróleo, tem eólica, tem a solar, tem todo tipo de energia, a biomassa, tem a hidrelétrica, mas se faltar água, ninguém bebe. E o Nordeste brasileiro, com a transposição de 14 bilhões de reais, se não houver responsabilidade do governo de fazer a revitalização do Rio São Francisco, vai morrer de sede esse estado do Nordeste todo, inclusive porque um ser humano precisa, minimamente por ano, de 800 metros cúbicos de água para ter condição mínima de beber, cozinhar e tomar um banho de vez em quando. A Paraíba tem só 300 metros cúbicos per capita ano. O Agreste Pernambuco, 400. Alagoas, a mesma coisa. Então, o Nordeste é dependente do Rio São Francisco. Portanto, esse crime é um crime contra as futuras gerações que vão precisar de água, esses estados receptores, e que matar um rio afluente como é o Paraopeba é mesmo que matar um nordestino daqui a 10, a 15, ou 20, 30 anos. Portanto, eu quero destacar a sua sensibilidade, Leila, senadora Leila, a do Randolph, a do Anastasia, e nós temos que levantar, nesse Senado Federal, uma bandeira em defesa do meio ambiente, então as futuras gerações estarão todas condenadas pela falta de água para suprimento humano, animal, industrial e geração de energia.